Hi guys! How are you, ninth graders? Hope you're all doing fine. I am doing fine. We're getting close to the end. Pessoal, vocês podem olhar pra mim, olhar pra lousa e falar what the... Mas eu vou explicar, ok? A teacher achou que as duas unidades eram muito grandes. Como a unidade 22 e a 23, elas são conexas, né? Elas têm conexão entre elas, né? Uma é continuação da outra, eu quis dar as duas de uma vez, tá? Porque uma tem a ver com a outra, tá? Todas elas falam sobre relative pronouns, né? Vocês, inclusive, estão com um vídeo de relative pronouns aí, tá? Então, assim, pessoal, eu vou corrigir. Se esse vídeo ficar um pouquinho longo, me perdoem, mas tem uma razão de ser. E aí, pro próxima semana, né, pro dia 8, vai ficar o vídeo da nossa revisão, tá bom? Sorry. Então, vamos lá, pessoal. No Getting Started, ele começa aí na 165, ele começa falando sobre o que você acha do teenager pregnancy, né? Então, o que você acha da gravidez na adolescência? Na sua opinião, quais são os fatores que contribuem por esse aumento de números de adolescentes grávidas? E aí vai ser uma questão mais pessoal, certo? Então, a gente sabe que a falta de informação, né, em lugares mais exclusos, ou até mesmo acidentes, né, podem acontecer. E aí vocês podem colocar a opinião de vocês da forma que vocês acharem melhor, tá bom? E aí vocês têm a pre-reading. Aí você tem uma moça, né, que tá com um teste de pregnancy test on her hand, na mão dela, né, junto com alguém, deve ser o companheiro dela, e ela tá chorando, né? Então, how old do you think? Então, quantos anos você acha que ela tem? Então, she's probably around 15, 16. What is the girl doing? Actually, she's crying, ok? Mas she's reading the results of a pregnancy test. Então, ela tá lendo o resultado da gravidez aí. Does the test show a positive result? Então, como é que você sabe que deu resultado positivo, né? Então, yes, it does. Porque ela tá preocupada, ela tá chorando, ela tá confusa. Dá pra ver isso na foto, né? Aí vocês têm, pessoal, um texto falando children having children. Então, crianças tendo crianças, né? E aí fala um pouquinho sobre a Angie, né? Com o Corey Allen, que é o filho que ela teve de 6 meses, né? De 6 semanas. Então, vamos lá. Responda de acordo com o texto. Então, who is the text about? What is the text about? Então, it's about Angela. Angie, ok? How old is she? She is 15 years old, né? What is her... who is Corey Allen? Então, quem é o Corey Allen? Então, is Angie's 6-week-old baby. Então, é o bebê de 6 semanas da Angie. What was her bedroom like? Antes do bebê, né? It was a typical adolescent's room. Então, era um quarto comum, né? What is it like today? Então, como é que tá hoje esse quarto, né? Então, ela teve... The walls has been painted in white and turned into a nursery for her baby. Então, ela teve que pintar as paredes de branco e fazer como se fosse um berçário pro filho dela, né? Does she consider herself an adult? Ela se considera uma adulta? Não, né? Por quê? Ela ainda tem que pedir permissão, né? Permission to her mother to go out. Então, ela sempre pede permissão, ela complain, né? Ela reclama muito do fato dela não poder fazer nada e etc. What is her new responsibilities now? Quais são as novas responsabilidades dela? Pessoal, ela tem que dar de mamar pra criança, né? E cuidar dele, tá? Então, na 3, o que essas palavras underline quer dizer? Então, her, quando fala do quarto dela, de quem é o dela? Da Angie. Na B, I kept feeding him. Why é a Angie. E o him é o baby. Como é o nome do baby? Corey Allen, ok? Então, ela fala him 2 vezes. Então, é Corey Allen and Corey Allen. I should have thought more about it. O que ela deveria pensar mais sobre isso? Isso que? O fato da gravidez na adolescência, tá bom? Useful language, pessoal. Então, a gente vai ter aí
a sequência do vocabulário, né? A sequência para vocês é na vertical, para mim fica na horizontal, tá? Então, F, E, A, G, B, D, C. Só que no caso de vocês fica assim, da teacher assim, tá bom? Social fabric, a malha social, a estrutura da sociedade, né? Na B, have been swept away, né? Então foram varridos, foram retirados, né? Dimly lighted, pouco iluminado. The prototypical adolescent, então adolescente típica, né? A toss of her black hair. Então, pessoal, toss é jogada de cabelo, tá bom? Ela jogada de cabelo. Então, jogando seus cabelos pretos para trás. E I kept feeding him. Então, eu ficava o alimentando ou alimentando-o, ok? O pair work a gente vai pular, não há necessidades. Vamos pro pré-listening, né? Vocês têm aí, o que esse poster tá falando aí, né? Pra você analisar. You're supposed to be changing the world. Você deveria estar mudando o mundo. Not changing diapers. E não mudando, e não trocando fraldas, né? E aí ele pergunta, pra quem é esse pôster? Ele é enviado pra quem? O foco dele é pra quem? Para os adolescentes, né? Então, the teenagers. B, according to the message. E aí, o que elas têm que fazer de acordo com quando elas viram mães, né? Trocar as fraldas, né? No caso, cuidar do bebê. Quando você diz, changing diapers, não é só o fato de mudar, trocar a fralda, né? É o fato de você, é o sentido figurado de você cuidar de um bebê, tá bom? Na C, ele fala assim, quantas teenage girls will become pregnant this year? De acordo com a estatística. Então, quantas crianças, adolescentes vão se tornar mães de acordo com a estatística? Aí ele fala, né? Aí, 7,100. What do you think, 700,000, sorry. What do you think about that number? O que você acha sobre esse número? Pessoal, é personal answer, mas você provavelmente vai dizer it's a huge, ou seja, muito grande number, ok? It's a very large numbers, ok? Então, para os dias de hoje, é uma quantidade muito alta de adolescentes que acabam engravidando, né? E aí, no listening, pessoal, vocês tinham que ouvir o listening da faixa 33 aí, né? E aí você tinha sobre a Lauren, né? E aí a teacher não colocou toda a frase, tá? Eu coloquei pra vocês as options, tá? Então, na 1A é a terceira opção, tá? E na B, você vai ter duas opções. É a primeira e a quarta, que é a última, ok? E aí vocês têm a language work, que a gente trabalha com os relative clauses, que são os relative pronouns, né? Que são aqueles que conectam as frases, né? Vocês viram no vídeo da gramática aí. Então, creio eu que esteja tudo ok. Se não estiver, me mandem mensagens, vocês sabem, conversem comigo na live. Então, na parte do language work, vocês têm que completar com 3 palavrinhas. Há 3 espaços na sequência, 2 em cima e 1 na linha de baixo. Então, é o who, o which e o that, ok? Lembrando, pessoal, eu vou repetir isso umas 60 vezes, inclusive isso ano que vem. Se eu ficar com você, ano que vem, que o that, ele pode servir para tudo, tudo bem? Se você conseguir substituir a frase pelo que, a palavra que, certo? Então, a garota que, o livro que, você consegue substituir pelo that. O problema todo vai demonstrar de você um vocabulário mais pobre. Por isso, sim, você tem o who, o which e o that. O who ligado a pessoas, ok? O which ligado a coisas, animais, objetos. E o that, ele trabalha dos dois lados, tudo bem? Toma cuidado para você não colocar em todas as frases o conector that, porque mostra um vocabulário mais pobre, tá? No language usage, você tinha que circular aí na página 169, você tinha que circular a palavra que ia fazer a conexão, né? Então eu fiz aqui, pessoal, não coloquei a frase toda porque não achei necessário, tá? Então, the job é a palavra que você vai circular. The job which he is, blá, 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 ok? Na B, a pen. Have you got a pen which you... E aí você continua copiando a frase, tá? The composition which Mark... E aí você continua a frase.
The writer, Shakespeare was the writer who... E aí você continua a frase. The woman, é a que você vai circular. This is the woman who... E aí você continua a frase. The sweater which I lost. E aí você continua. The person, Mr. Lee is the person who I was. The book, have you found the book which I... Tudo bem? Então, a teacher fez só a junção, tá? A parte primordial. O resto da frase você pode copiar aí, tá bom? Na 2, pessoal, o exercício ele é um pouco longo para eu fazer ele no vídeo, porque eu acho que vai ficar muito longo esse vídeo. Então, eu vou trabalhar com vocês em live, tá? Porque vocês têm que se relacionar à primeira coluna, né? A primeira frase do beginning e correlacionar com and. Então, vocês tinham que fazer a junção, só que vocês tinham que fazer a mudança necessária. Então, por exemplo, children love books, aí a frase do lado, they are colorful. Não dá, não conecta. Ó, children love books, they are colorful. Não, você tinha que juntar com o relative pronoun. Como é que ficaria? Children love books, which... Por quê? Books, no caso, né, are colorful. Então, você vai usar o which, porque livro é um objeto, né? Então, você não vai usar o who, porque não se trata de pessoas. Você tá falando dos livros que são coloridos e não das crianças que gostam, tá? Beleza? Ok, então a gente vai fazer essa parte na live. Vamos seguir, então. E aí, ele pede pra você... teen pregnancies are corroding American social fabric. E aí, eles pedem pra vocês... meio que problematizarem toda a questão. Então, o problema é o quê? A gravidez na adolescência. Quais são as consequências? Até te dei uma resumida, mas é mais ou menos isso, tá? Com consequências. Likes teenage things, but has a greater responsibility. Então, as adolescentes... são adolescentes, cabeça de adolescente, vidas de adolescentes, mas agora elas têm uma responsabilidade que nem sempre elas estão prontas para isso, tá? Conclusion. Should have thought more about it. Então ela deveria ter pensado, elas deveriam pensar mais sobre essa questão de se proteger, na questão da informatização, na questão toda, né? E aí a gente vai entrar naquela polêmica do aborto, tal, favor, contra. A gente vai falar tudo isso na live, tá? Na 2, vocês tinham que pegar children having children e aí completar a sentença de acordo com o vocabulário, tá? Então, na A, LA, na B, dimly lighted, na C, responsibilities, na D, idols, na E, chapel e na F, lobbying, ok? Na 3, você tinha que completar com it ou who, né? Pessoal, lembra? Qual é o foco da frase? Por exemplo, na A, where is the book? Pronto, onde está o livro? O livro, coisa, which, never who, nunca quem, tá bom? Então, na 3, which, who, who. Mentira. Ok? Na 4, aí vocês tinham a frase e vocês tinham que transformar essa frase escrevendo ela inteira. Pelo espaço, a gente não conseguiu. Então, o ladrão que quebrou a minha casa, ok? Então, vamos lá. Cadê? 4. Então, who broke into my house was wearing a mask, ok? Na B, who knocked at the door wanted. Na C, which fell off his nest, broke. Nest, pra quem não sabe, é ninho, tá bom? E na D, who likes telling jokes are usually very funny, ok? A gente não colocou a frase toda, mas a junção está aqui, ok? E aí a gente vai para 23, chama Biopiracy, ok? E aí vocês têm o Getting Started. Essa unidade, pessoal, ela é uma interpretação textual com a adição do relative cause which, não, whose, certo? Por isso que eu quis dar as duas juntas, tá? Por isso que ele vai ficar um pouquinho longo, porque eu acho que precisa ser dado. Então, how does the pirate in the picture? Então, você pode olhar aí que o pirata, ele tem a característica de fazer o quê? Ir navegando entre os mares e
ir atrás de tesouros, ouro, prata, certo? Coisas valiosas. Nesse caso, no mundo de hoje, nós temos ele carregando um bando de plantas, né? O que isso quer dizer? Então, pirates look their high seas for treasure. Então, a teacher pôs assim, ó. For him, the treasure is hidden in the biologically diverse rainforest. Então, para ele, o tesouro não é mais ouro, prata, e sim a natureza, ok? Na B, how do you call this kind of pirate? Como você chama esse tipo de pirata? Sim, a biopirate, ok? Aí vocês têm o reading, né? O pre-reading, e aí vocês tinham que ler as frases. No caso, a é a correta, beleza? Então, na 2, ele pede para você dar exemplos de biopiracy in Brazil. Guys, it's up to you, tá bom? Aqui tá total personal answers. E aí vocês têm o reading, what is biopiracy, ok? Olha lá. It refers to aggressive and unethical taking natural or intellectual resources for great profit without compensating those who own the resources and intellectual property. Então, ele fala assim que se refere a um método agressivo, tá? Não ético, tá? De pegar as coisas naturais e intelectuais das fontes, né? Para próprio profit, próprio lucro, tá bom? Sem compensar aqueles que realmente são donos daquilo. Tudo bem? Right. Então, na 2, pessoal, na A, vocês vão selecionar aí na página 174, vocês vão selecionar a terceira opção, tá? Na B, a quarta opção e na C, a primeira opção, tá? O usable language, que é uma parte muito importante desse texto, que é onde você trabalha, o vocabulário. De novo, pessoal, para mim está na horizontal, para vocês na vertical. Então, B, C, E, A, D, tá bom? E a questão do vocabulário, né? Então, eviction, royalties, assets, healing and profit, ok? Essas são as sequências das palavrinhas aí. Vocês têm o listening, né? Pessoal, vocês tinham que ouvir a 34, tá bom? Para vocês poderem ouvir a 34, lembra que no primeiro post do ano lá atrás, pelo amor de Deus, lá em fevereiro, começo de março, a teacher colocou lá todos os áudios que vocês precisavam para fazer os listenings, tá? Então, vamos lá. Na A, pessoal, vocês vão pôr beginner. Na B, apprentice. Na C, knowledge. Na D, ailment, disease and illness, ok? E aí, ouvindo, de fato, né, o vocabulário aí, vocês tinham que ouvir o texto e aí preencher com as palavrinhas, tá bom? Não vou ler o texto aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, porém, vamos lá. Xamã, plants, trust. Flu skin, aqui é a mesma, é no mesmo espaço, tá? Flu skin, wounds, diabetes, medicine, stress, insomnia, treatment, leaves, disease, medicine, eyes and touch, ok? Perfect. E aí ele fala sobre o pair work, né? Que eu acho que nem tem necessidade da gente fazer esse pair work, vocês já estão escrevendo demais. E aí a gente vai pro language work. Pessoal, de novo, é a mesma coisa do vídeo da gramática que a Tetiro mandou pra vocês, que está mandando junto com esse vídeo. O whose está dentro desse vídeo, tá? Então, lembra que é o de quem, tudo bem? Então, ele te dá o exemplo aí, por exemplo, this is the girl, her mother is our biology teacher. Então, essa é a menina cuja a mãe é a nossa professora de biologia. Quando você fala cuja, é a mesma coisa que essa é a mãe de quem, ok? Então, você vai colocar o whose como a palavra aí para fazer a junção. Então, whose é indicado para a possessão de pessoas e animais, tá bom? Então, vamos lá. Na 1, vocês tinham que colocar e completar aí dentro da unidade anterior e dessa. Então, entra o who, entra o which e entra o whose, tá bom? Então, na A, vocês vão colocar whose. Na B, which. Pera. Language work. Language usage, aqui, ó. Whose, which, who,
which, who, whose, who, whose, who, e aí acaba. Pessoal, não se esqueça que na página da 176, no Language Work, você tem um espacinho aí para completar. Obviamente que vai ser com a palavra whose, tá bom? E aí no 2 vocês tinham o texto, Medicinal Plant Knowledge of Native People. E aí ele fala sobre o uso das plantas como formas medicinais, né? Eu estava analisando esse texto e eu percebi que todos dá para substituir pelo that. Dá, mas não vai fazer, tá? Você só vai utilizar o that numa forma mais oral e quando você tiver pleno domínio daquilo que você está falando, tá? Você precisa saber diferenciar o uso do which, do who e do whose, tá bom? Isso porque vocês ainda nem tiveram o where, que na minha opinião é o mais fácil, relacionados a lugar, né? Então, this is my house where I live. Essa é a minha casa aonde eu moro. É a junção das duas, tá? Mas isso vocês vão ver também no vídeo que a teacher mandou pra vocês, porque quando eu dou uma coisa eu já dou direto, né? Ficar pausando não tem necessidade. Então, a sequência daqui, pessoal, qual vai ser, né?